Talvez você conheça aquela sensação de acordar já carregando um peso invisível, como se sua mente fosse uma tempestade que não cessa. Talvez você tenha experimentado aquela inquietação que cresce quando a insegurança toma conta de seus dias e a ansiedade se espalha cobrindo tudo, como se o sol estivesse sempre escondido atrás de nuvens pesadas. Você pode ter se sentido aprisionado por suas próprias emoções, incapaz de agir, pensar ou ser você mesmo sem esse medo constante de fracasso, rejeição, não pertencimento. Se você chegou até aqui, deixe-me falar com você de um lugar de compreensão profunda, como alguém que esteve perto da dor humana e sabe como esse caminho pode ser solitário. Mas também como alguém que descobriu que existe uma porta de saída, embora às vezes seja preciso coragem para virar a chave. Convido-os agora, se puderem, a fechar os olhos por um momento, mesmo que minha voz continue a acompanhá-los, e permitam-se imaginar como seria quebrar esse padrão sufocante de pensamentos que não os deixam respirar em paz. Como seria viver um único dia em liberdade, sem ser refém de suas emoções, sem aquela mente que sabota cada passo? Imagine ser capaz de se mover, agir, criar e simplesmente existir sem o medo do fracasso amarrando seus pés, sem aquele murmúrio incessante de autocrítica abafando sua alegria e seu descanso. Deixe-me dizer-lhe, com a ternura e o respeito de quem observa sem julgar, isso é possível. Não estou falando de uma promessa vazia, mas de uma porta que está lá esperando para ser aberta. Carl Jung, um profundo pensador da psicologia, nos ensinou uma verdade simples, mas revolucionária. O que você resiste, persiste. Nessas palavras, há uma sabedoria que pode transformar sua vida completamente. Quanto mais lutamos contra nossos pensamentos sombrios, quanto mais lhes damos força, mais profundamente eles se enraizam. É como se nossa luta os alimentasse e os transformasse em gigantes, criaturas cada vez mais poderosas que habitam os cantos de nossas mentes. Mas e se, em vez de resistir, você ousasse transformá-los? Não me refiro a ignorar ou evitar o que você sente. Quero dizer abrir a porta, olhar esses pensamentos nos olhos, tentar entender o que eles vêm lhe dizer e ressignificá-los. Porque todo pensamento desconfortável é um mensageiro. Toda emoção densa é uma parte de você que anseia por ser vista, ouvida e, acima de tudo, compreendida. Essa transformação começa com um pequeno gesto quase invisível, o reconhecimento. Aceite com humildade que esses pensamentos são parte de você, um reflexo de sua história, de suas feridas e medos mais profundos, de expectativas que você pode ter carregado sem perceber. Mas aqui está o segredo que poucos nos ensinam. Você não precisa mais viver sob o controle desses pensamentos. O erro mais comum, e todos nós já o cometemos, é tentar erradicar completamente os pensamentos negativos, como se fossem inimigos a serem destruídos. Mas quanto mais você tenta eliminá-los, mais culpa e frustração você acumula, porque eles sempre encontram uma maneira de voltar disfarçados de outra maneira. A verdade, embora às vezes doa aceitá-lo, é que esses pensamentos não são seus inimigos, são indicadores, sinais sutis de que algo dentro de você está pedindo atenção. Eles são como luzes de advertência no quadro da alma, avisando sobre uma parte de você que precisa de ternura, escuta, cuidado. Se você realmente quer quebrar esse ciclo e viver uma vida mentalmente mais leve, é fundamental parar de lutar contra suas sombras e começar a entendê-las, ouvi-las, abraçá-las sem julgamento. Muitas vezes, sentimos que a mente é um campo de batalha, onde pensamentos positivos e negativos se enfrentam implacavelmente. Há dias em que parece impossível ignorar aquele fluxo interminável de críticas internas, memórias dolorosas, inseguranças que surgem do nada e o assaltam sem aviso prévio. Você já se perguntou por quê? Mesmo tentando ser positivo, os pensamentos sombrios insistem em aparecer como velhos fantasmas. É como se quanto mais você tentasse afastá-los, mais eles ganhariam força, ocupando cada vez mais espaço dentro de você.
Isso acontece porque a mente não responde bem à repressão. Quando tentamos negar o que sentimos, para encobrir a dor, a mente resiste, insiste e muitas vezes amplifica exatamente o que queremos esconder. A chave para a transformação é mudar a maneira como você se relaciona com esses pensamentos, não tentar expulsá-los. Jung acreditava que nossa sombra, aquela parte reprimida da mente, contém um imenso poder que geralmente ignoramos por medo. Quando rejeitamos pensamentos negativos, na verdade estamos rejeitando uma parte de nós mesmos. E é precisamente esse ato de rejeição que os torna mais fortes, mais insistentes, mais sedutores em seu poder destrutivo. O processo de libertação não envolve eliminar esses pensamentos, mas compreendê-los em profundidade. É como abrir um diálogo interno, onde você para de lutar e começa a ouvir o que seu inconsciente realmente quer lhe dizer. A dor, muitas vezes, carrega mensagens valiosas sobre inseguranças, crenças profundas, sonhos não realizados. Mas então, como essa dor se transforma em aprendizado, essa sombra em luz? A resposta está em reconhecer que os pensamentos negativos não são simplesmente inimigos a serem derrotados, eles são sinais. São mensagens de que algo dentro de você está pedindo atenção, cuidado, compaixão. Em vez de afogá-los, convido você a explorar de onde eles vêm, que medos os alimentam, que histórias inconscientes eles estão tentando contar. Essa simples mudança de perspectiva tira o poder destrutivo dos pensamentos negativos e os transforma em recursos para um autoconhecimento mais profundo. A verdadeira liberdade de espírito começa quando você para de reagir automaticamente a pensamentos sombrios e aprende a observá-los com curiosidade. Como uma criança descobrindo um jardim secreto, permitir que a dor se expresse sem julgamento faz com que você perca a capacidade de controlar suas emoções. É nesse espaço silencioso e consciente que a transformação começa, onde a aceitação se torna uma ferramenta para uma mudança profunda. E você não é mais um prisioneiro do medo, mas um explorador de seu próprio universo interno. A partir daí, você começa a experimentar uma paz que não depende da ausência de pensamentos sombrios, mas da compreensão de sua origem, do significado que você lhes dá. Houve um tempo na minha vida, e talvez você também tenha vivido, em que os pensamentos negativos eram como sombras deslizando em todos os cantos da minha mente. Acordei já carregada de preocupações, sentindo aquele peso invisível nos ombros, antes mesmo de abrir os olhos. Às vezes era a insegurança de não se sentir o suficiente, de não estar à altura da tarefa. Outras vezes era o medo de que tudo desse errado, de decepcionar, de falhar, de me perder. Quanto mais eu lutava para me livrar desses pensamentos, mais intensos eles se tornavam, como uma corda que se aperta mais quando você tenta soltar. Foi então, bem naquele ponto de cansaço, que entendi que lutar contra eles só me deixava mais preso. Foi quando comecei a procurar uma maneira diferente de me relacionar com o que sentia, uma maneira menos violenta, mais compassiva e verdadeira. Descobri então as ideias de Carl Jung e sua maneira de abordar a sombra. Ele disse que quanto mais resistimos a uma parte de nós mesmos, mais essa parte adquire força. O que me marcou profundamente foi entender que esses pensamentos negativos eram vozes reprimidas, partes da minha história que precisavam ser ouvidas. Em vez de tentar eliminá-los, aprendi a entendê-los, e isso mudou tudo. Comecei a me fazer novas perguntas que eu nem sabia que poderiam ser feitas antes. O que esses pensamentos que me deixam tão desconfortável querem me mostrar? Que medo, que ferida, que história não resolvida bate por trás dessas palavras repetitivas que ecoam dentro de mim? Apenas mudando a pergunta, algo começou a se transformar por dentro. Descobri, quase como alguém que se depara com uma nota esquecida em um caderno velho, que não era uma vítima indefesa de meus pensamentos. Ele era a testemunha, era aquela presença capaz de observar o que se passa na mente sem se deixar levar pela corrente.
Essa pequena distância, esse espaço entre o pensamento e o observador, era como abrir uma janela em uma sala cheia de fumaça. Foi libertador começar a reconhecer esses pensamentos sem julgamento. Em vez de me culpar por me sentir insegura ou ansiosa, aprendi a receber essas emoções como se estivesse recebendo uma visita inesperada, com respeito e certa curiosidade. Percebi que a ansiedade só se tornava insuportável quando lutava contra ela, quando resistia. Mas se eu parasse para ouvir o que ele estava tentando me mostrar, sua intensidade diminuía, como se aquele monstro ficasse menor quando ele falava com ele com uma voz suave. Quando eu o olhava nos olhos e perguntava: "O que você precisa de mim? O que você quer me ensinar?" Com o tempo, descobri que muitos dos meus medos mais antigos não eram inimigos, mas capítulos da minha história que eu ainda não havia aprendido a aceitar. Eram partes de mim que pediam para serem incluídas, não silenciadas. A verdadeira transformação aconteceu quando parei de tentar superar meus pensamentos negativos e comecei a simplesmente fazer as pazes com eles. Quando parei de fugir das minhas sombras, eles pararam de me perseguir. A aceitação tornou-se uma aliada e a compreensão substituiu a resistência. É incrível o que acontece quando você muda o foco, quando você para de se perguntar: "Como posso parar de pensar isso?" e começa a se perguntar: "O que esse pensamento realmente significa?" Essa simples diferença pode aliviar o peso mental e trazer uma nova perspectiva, uma brisa inesperada de paz no meio do turbilhão. O método que transformou a maneira como lido com pensamentos negativos é simples, mas de uma profundidade quase sagrada. Tudo começa com uma prática que Jung chamou de integração sombra. Não é uma questão de rejeitar ou combater pensamentos negativos, mas de abraçá-los como uma parte inevitável da experiência humana. Tudo começa com a observação desses pensamentos sem julgá-los. Pode parecer fácil, mas na prática é um desafio porque desde crianças fomos treinados para fugir ou lutar. Quando um pensamento sombrio surgir, em vez de reagir com culpa ou ansiedade, apenas reconheça-o. Diga a si mesmo com uma voz calma: "Estou tendo esse pensamento e está tudo bem." Isso tira o peso emocional imediato. Dá a você permissão para olhar para o que realmente está acontecendo, sem cair no drama ou na negação. Depois de reconhecer o pensamento, pergunte a si mesmo: "O que esse pensamento está tentando me mostrar?" Quase sempre está ligado a um medo específico, a uma insegurança não resolvida, a uma dura expectativa que você impõe a si mesmo. Analise o contexto em que surge. Está relacionado a algo que aconteceu hoje? É um eco de alguma memória dolorosa? Ao investigar as raízes de seus pensamentos, você começa a perceber padrões, conexões invisíveis que antes passavam despercebidas. Você percebe que nada surge aleatoriamente. Cada pensamento, cada emoção conta uma história que merece ser ouvida. Nesse ponto, o pensamento deixa de ser um inimigo e se torna uma ferramenta de autoconhecimento. Em seguida, vem a ressignificação. Depois de identificar o que esse pensamento representa, você pode questionar sua validade. Pergunte a si mesmo honestamente e sem aspereza: esse pensamento reflete a realidade ou é apenas uma interpretação exagerada dos meus medos? A maioria dos pensamentos negativos traz verdades distorcidas, nascidas de experiências passadas ou medos projetados no futuro. Desafiar a autenticidade desses pensamentos é como remover um véu, olhar para o mundo com novos olhos. Aos poucos, percebe-se que eles não têm tanto poder quanto parecia, que eram mais fantasmas e não monstros. Assim, a mente aprende a confiar em novas possibilidades, em outras formas de ser e pensar. Finalmente, pratique a aceitação. Não se culpe por pensar negativamente. Todos nós fazemos. Em algum momento, tropeçamos na mesma pedra. A diferença está na maneira como você escolhe se relacionar com o que pensa e sente. Transforma a resistência em curiosidade e a luta em compreensão.
Assim, seus pensamentos sombrios deixam de ser forças destrutivas e se tornam sinais valiosos sobre quem você realmente é. Quando você abraça até mesmo as partes mais sombrias de sua mente, essas partes são integradas ao seu eu consciente. O conflito interno diminui, a culpa se dissolve e surge um equilíbrio mental que antes parecia impossível. Você não é mais um fantoche de suas emoções, você é o autor de sua própria transformação. Agora que você entende a importância de aceitar e ressignificar seus pensamentos negativos, é hora de agir. A mudança não acontece apenas a partir da teoria. É preciso prática, consistência e compaixão consigo mesmo. Crie um espaço seguro para suas reflexões. Encontre uma hora do dia para estar consigo mesmo sem distrações. Feche os olhos, respire fundo e deixe os pensamentos fluírem. Não os interrompa ou julgue. Olhe para eles como se fossem nuvens no céu. Permita que cada ideia apareça e desapareça sem se segurar ou tentar controlar nada. Esse processo não apenas acalma a mente, mas fortalece sua capacidade de autorregular emocionalmente. Depois de abrir esse espaço silencioso, essa pausa sagrada onde você pode observar o que está acontecendo dentro de você sem medo, vem um passo quase alquímico: escrever. Pegue um caderno, um pedaço de papel, qualquer coisa que permita que você coloque para fora o que está pesando no seu peito. Anote os pensamentos negativos que mais o incomodam, sem censura, sem medo do que dizem. Ele escreve, mesmo que seja confuso, mesmo que doa. Então, pacientemente, tente relacionar cada pensamento a situações específicas em sua vida. Você verá que, muitas vezes, esse pensamento aparece em momentos específicos. Talvez surja toda vez que você enfrenta um desafio no trabalho, ou quando se compara a outras pessoas, ou quando se lembra de uma ferida antiga que ainda queima por dentro. Identificar essas conexões é fundamental. Revela-nos que os pensamentos negativos não são aleatórios ou gratuitos, têm raízes, têm história. Muitas vezes, essas raízes estão ligadas a crenças antigas, palavras ouvidas na infância, olhares de desaprovação, momentos de solidão ou vergonha que nunca cicatrizaram totalmente. Nosso inconsciente, como um guardião discreto, armazena essas memórias e as traz de volta sempre que o medo tenta nos proteger, mesmo que essa proteção não seja mais necessária hoje. Em seguida, vem reescrever essas crenças. Para cada pensamento negativo que você anotou, crie uma versão mais compassiva, realista e equilibrada. Por exemplo, se sua mente diz, "Eu nunca vou conseguir", transforme esse julgamento em uma frase mais gentil. "Isso pode ser difícil, mas eu tenho recursos. Já superei as coisas antes e posso tentar novamente." Não se trata de mentir para você ou inventar um otimismo vazio, mas de oferecer uma perspectiva mais verdadeira, menos contaminada pelo medo e pela autocrítica. A reformulação constante modifica gradualmente a estrutura do pensamento. A mente aprende a se adaptar ao novo padrão, aceita interpretações mais saudáveis como normais e as crenças negativas perdem sua força. É como ensinar um jardim a florescer em lugares onde antes havia apenas sombra. Não é mágica, é neuroplasticidade. Seu cérebro muda, é moldado, responde à prática e à repetição consciente. Mas aqui, neste ponto do caminho, muitas pessoas param. Eles esperam sentir uma transformação imediata, como se apenas escrevendo uma nova frase, todo o peso desaparecesse. A verdade é que a mudança real é sutil, lenta, quase invisível no início. Requer compromisso com pequenas ações diárias, com gestos de ternura para consigo mesmo. Toda vez que o pensamento negativo aparecer, toda vez que surgir uma ideia autocrítica, coloque em prática o que você aprendeu. Respire, observe, reformule, responda com compaixão. Lembre-se, o objetivo não é eliminar completamente as ideias sombrias, mas aprender a conviver com elas, ouvir suas mensagens e escolher como responder a elas. A liberdade interior,
não está em controlar todos os pensamentos, mas em aprender a navegar no mar de sua mente com curiosidade, sem deixar que as ondas o afundem. Aqui está um momento para você olhar para si mesmo de fora, como se estivesse olhando para sua vida de uma colina silenciosa. Imagine-se sentado, respirando, escrevendo, transformando lentamente a textura de seus pensamentos. Esse ato humilde e constante é um ato de profunda coragem. O verdadeiro trabalho interior que ninguém pode ver, mas que muda tudo. Você pode imaginar viver seus dias sem a paralisia da negatividade. Você pode sentir em seu corpo a leveza de não carregar o tempo todo com autocrítica, dúvida, a voz interior que repete que você não pode. Esse estado de liberdade não é um ideal inatingível, é uma construção diária que começa com pequenos passos e decisões conscientes. Transformar sua mentalidade é como fortalecer um músculo. Isso não acontece em um único dia ou mesmo em uma semana. É um processo que requer treinamento, dedicação e uma dose de coragem para olhar suas próprias verdades de frente, mesmo aquelas que o deixam mais desconfortável. Não há erro mais comum do que desistir justamente quando a transformação começa a brotar. Quando os primeiros brotos mal estão aparecendo entre as pedras do hábito. Não espere até se sentir pronto para começar. Comece hoje, mesmo que você não tenha certeza. Mesmo que a voz do medo ainda sussurre para você que isso não fará nenhum bem. Reflita sobre seus pensamentos com curiosidade, não resistência. Dê a si mesmo permissão para descobrir, experimentar, cometer erros e tentar novamente. Imagine sua mente como um jardim antigo. Algumas plantas cresceram livremente, outras ficaram emaranhadas e bloquearam a luz. Pensamentos negativos são como ervas daninhas brotando em lugares inesperados, mas se você tentar arrancá-los à força, eles só voltarão mais fortes. O segredo não está em arrancar, mas em aprender a observar o que o solo o alimenta, que memórias o sustentam e, pouco a pouco, começar a limpar, nutrir, dar espaço para que algo novo floresça. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser honesto consigo mesmo, dar-se permissão para sentir, cometer erros, começar de novo. Lembre-se, cada pequeno avanço conta, cada tentativa se soma. Não há objetivo final, apenas aprender a viver com mais presença, com mais verdade, com mais compaixão por quem você é hoje. Às vezes, quando o dia termina e a casa finalmente fica quieta, o barulho da mente se torna mais aparente. A escuridão traz consigo velhos pensamentos que durante a agitação do dia pareciam estar adormecidos. Memórias, medos, cenas que você viveu, diálogos internos que nunca terminam. Nesses momentos, pode parecer que a mente assume o controle e decide, sem sua permissão, reviver tudo o que mais dói. Mas bem ali, naquela escuridão, há uma oportunidade. Olhar para seus pensamentos com a mesma paciência com que você observa uma estrela distante no céu noturno. Nesses minutos tranquilos, você pode praticar a arte da presença. Não há necessidade de lutar contra o que aparece. Apenas observe, sinta e deixe a respiração ancorá-lo no momento. Feche os olhos, coloque as mãos no peito, sinta os batimentos cardíacos e reconheça. Isso é o que temos agora. Não é tudo o que sou. É apenas um pensamento, uma emoção, uma nuvem passageira no céu da minha consciência. Com o tempo, a mente aprende que pode confiar em você, que você não precisa esconder ou negar o que surge. Existe uma história antiga, um mito que acompanha a humanidade há séculos. A do herói que desce ao submundo para resgatar uma parte de si mesmo que se perdeu. Toda vez que você se atreve a olhar seus pensamentos negativos de frente, você repete essa jornada simbólica. Você desce às suas próprias profundezas, recupera a voz de uma garota ferida, resgata a coragem que antes pensava perdida. Assim, cada noite escura se torna um terreno fértil para o autoconhecimento, uma oportunidade de se tornar mais completo novamente.
Se neste momento você está se perguntando como sustentar essa prática em meio ao cansaço, lembre-se, não se trata de grandes gestos ou de mudar sua vida da noite para o dia. Trata-se de pequenos rituais, dando-se 5 minutos antes de dormir para escrever uma frase de gratidão, respirar fundo e deixar o dia de lado, dizer a si mesmo: estou fazendo o melhor que posso e isso é o suficiente. Há dias em que tudo parece retroceder, quando os pensamentos sombrios voltam com mais força. Não tome isso como um fracasso, mas como parte do processo. O crescimento não é uma linha reta, é uma espiral. Às vezes subimos, às vezes descemos, mas cada curva traz consigo uma compreensão mais profunda, uma maior compaixão por quem somos. Permita-se celebrar cada pequeno avanço. Se hoje você conseguiu perceber um pensamento negativo sem se deixar arrastar por ele, isso já é uma vitória. Se você foi capaz de respirar antes de reagir, se você foi capaz de escrever o que sentiu em vez de se julgar, dê crédito a si mesmo. A cura é feita de momentos como este, invisíveis para o mundo, mas profundamente transformadores. Da próxima vez que o medo ou a insegurança tentarem assumir o controle, lembre-se de que você tem a última palavra. Você pode optar por responder com calma, com autocuidado, com um olhar que abraça e não condena. A mente pode ser barulhenta, mas o coração sempre pode encontrar um sussurro de paz. E se no meio dessa jornada você se sentir sozinho, lembre-se de que você não é o único nesse caminho. Muitos de nós compartilhamos essa busca por sentido e cura, cada um à sua maneira, em seu próprio tempo. A dor humana tem 1000 faces, mas também a possibilidade de transformação. Quando uma pessoa aprende a ouvir seus pensamentos com compaixão, isso ilumina um pouco mais o mundo interior de todos ao seu redor. Da próxima vez que você se olhar no espelho e notar uma sombra em seus olhos, em vez de ter medo, aproxime-se dela com ternura. Pergunte a essa parte de você: o que você precisa? O que você quer me dizer? Que abraço você está esperando? Às vezes a resposta vem na forma de uma lágrima, às vezes em um sorriso tímido, mas sempre aparece quando o coração está disposto a ouvir. Se sentiram que esta mensagem lhes trouxe um pouco de alívio, se algo em vocês vibrou com estas palavras, convido-os de coração a fazer parte desta comunidade de transformação. Inscreva-se para continuar explorando juntos a beleza e a profundidade da mente humana. Deixe-me saber nos comentários que parte da sua sombra você aprendeu a olhar com mais amor, ou o que você gostaria de começar a reconciliar. Lembre-se de que em cada sombra há uma promessa de luz, em cada pensamento negativo, a possibilidade de uma nova verdade. O caminho da cura nunca termina, mas agora você sabe como trilhá-lo com mais suavidade. Que sua sombra se torne um jardim, que suas pedras sejam sementes, que cada pensamento negativo seja a porta para um sim mais profundo à sua própria vida. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele o ajudou e compartilhá-lo com alguém que possa precisar dessas ferramentas. Juntos, podemos transformar o medo em sabedoria e as pedras do passado em sementes de uma nova vida.